pelo contratempo que nós tivemos aí com a internet, é porque realmente a nossa internet é da Oi, está com um problema na rua toda aqui, então ela está caindo, oscilando o tempo todo, né? Então eu tive que pedir para o meu esposo pegar o meu Note em casa para poder conectar com a internet móvel mesmo, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Oi, boa noite. Pessoal, vocês coloquem no chat de 1 a 10 como que tá saindo o meu som aí, se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok? Tá picando? Ah, que bom. Então, vamos começar dia e do blog de Diabético Saudável. E hoje a apresentação da Maria Fernanda, que é a nutricionista que está participando agora com a gente do blog Diabético Saudável. Então, antes da Maria Fernanda começar, eu gostaria de falar rapidamente sobre uma novidade que nós estamos lançando agora, que nós estamos preparando para você, que é o Clube do Diabético Saudável. Então, o que seria esse Clube do Diabético Saudável? Ele é uma plataforma, né, onde nós estamos preparando vários conteúdos, né, exclusivos sobre diabetes, e quem terá, no caso, quem assinar, no caso, a pessoa que assinar, ela terá acesso restrito, né, apenas a todos esses conteúdos que vão estar disponíveis. Então, esses conteúdos, eles serão... eles estarão... Opa. Desculpem. Então, esses conteúdos, eles estarão disponíveis no clube para que as pessoas possam ter acesso e para que possam aprender a lidar melhor com o diabetes, com tudo aquilo que está relacionado a ela, né? Então, os assinantes, eles terão acesso a conteúdos que estarão disponibilizados em forma de vídeos, de e-books, de videobooks e podcasts. No caso, os podcasts são arquivos de áudio, né, onde a gente também disponibilizará conteúdos. E, além disso, as pessoas que terão acesso ao clube, elas terão descontos em produtos na loja virtual da farmácia Doce Dia. No caso, 15% nos medicamentos, insulinas e tiras reagentes, além de insumos como agulhas, seringas, todos esses materiais que o diabético utiliza no dia a dia. E também terá 20% de desconto nos produtos dietéticos. Então, no caso, os assinantes, eles receberão um código especial, né? E daí eles vão colocar esse código no momento da finalização da compra no site da farmácia Doce Dia. E o que vai ser abordado no Clube do Diabético Saudável? Nós abordaremos os mais diversos temas relacionados ao diabetes, né? Desde o autoconhecimento, a aceitação do diabetes, como deve ser a alimentação do diabético, quais as melhores ferramentas a serem utilizadas pelo diabético para o controle do diabetes, quais os melhores tipos de atividades físicas que o diabético deve praticar, que são mais indicadas para o diabético, no caso, como que deve ser o tratamento do diabetes, quais as melhores novidades no tratamento, o que nós devemos fazer para prevenir as complicações decorrentes do diabetes, como lidar com os altos e baixos do diabetes, né? Tudo isso vai ser abordado no clube. Então, como que faz para acessar, quem tiver interesse em participar do clube, como que faz para ter acesso, no caso, a esse clube do diabético saudável? Então, basta acessar esse link que está aqui na tela para vocês, né? Preencher o formulário com o nome e e-mail e aguardar o lançamento do clube para então poder fazer a assinatura. Então, a gente está ainda preparando os conteúdos, né? Nós estamos trabalhando bastante em cima desses conteúdos e esse será um projeto bem inovador, né? Nós estamos criando bastante conteúdos excelentes assim, para facilitar a vida de todos os diabéticos e para melhorar o bem-estar, a qualidade de vida. Então, seria isso, pessoal. Então, agora eu vou passar o microfone para a Maria Fernanda e ela vai começar a apresentação dela, então, e espero que vocês aproveitem bastante. Um grande abraço. Então, boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês nessa noite.
É praticamente o nosso primeiro contato, espero que ainda tenham muitos. E eu sou Maria Fernanda Pacheco, sou nutricionista, sou diabética tipo 1. Eu tenho diabetes já há 20 anos, então tenho um pouquinho de experiência nesse assunto e, e espero contribuir para o aprendizado de vocês, para que a gente consiga trocar informações, conhecimentos da melhor maneira possível. Então, eu estou me formando no curso de educadora em diabetes, fornecido pela Associação de Diabéticos Juvenis. E para essa formação, a gente precisa desenvolver um trabalho que transmita uma educação em diabetes, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir, quanto mais educação, mais informação correta a gente conseguir transferir para as pessoas, para que elas mudem, melhorem o seu comportamento, o seu dia a dia, facilitando a sua vida, o seu bem-estar, melhor. Então, o meu projeto de formação para esse curso se chama Nutrir Doce Dia, que eu espero nutrir um pouquinho o conhecimento de vocês no decorrer desses próximos dias que estaremos juntos. E quem quiser deixar perguntas, tá, pessoal, enquanto vai decorrendo, no decorrer do assunto, pode ficar à vontade. Deixa no chat ali que a gente vai respondendo no final da apresentação, ok? Então, vamos lá. Nutrição e diabetes. Hoje a gente sabe que a qualidade de vida das pessoas, da população em geral, é baseado numa alimentação saudável, equilibrada, adequada, não só para os diabéticos, mas principalmente para eles, né? A gente sabe que a alimentação influencia bastante na nossa glicemia, né? Assim como o exercício físico, a medicação. Então, a alimentação é uma das bases do tratamento fundamental para o diabetes. Então, e o que baseia essa alimentação saudável? Ela deve ser variada e colorida, o que caracteriza vários grupos alimentares, né? Que confere à alimentação uma riqueza de nutrientes. Então, quanto mais variado, mais colorida for a alimentação, mais nutrientes a pessoa vai ter, mais equilibrado vai ser a sua saúde. E hoje tem estudos dizendo que o colorido dos pratos, né, principalmente das refeições principais, por exemplo, o almoço, estimula hormônios que são liberados ao ver as cores do prato, que estimulam a saciedade. Então, são reguladores de apetite, né? Então, quanto mais colorido for o prato, mais saciado você vai se sentir apenas em olhar aquele prato. Ele dá volume, dá saúde, então abusem das cores. Outra característica da alimentação saudável é que a gente coma o suficiente, né? Que a gente consiga comer para viver e não viver para comer. Em quantidade adequada, a gente consegue estar bem consigo mesmo, né? Equilibra peso, equilibra glicemia, e equilibra pressão e todos os poréns que envolvem a saúde. Então, sem exagero, em quantidade suficiente para a vida, para o nosso corpo, nosso organismo se nutrir, qualidade na certa. Então, e a alimentação saudável, ela consiste também em ser equilibrada, respeitando o máximo das recomendações da pirâmide alimentar, que é uma ferramenta muito importante da nutrição, né, que já é usada há bastante tempo, vem sendo modificada pelos índices de sobrepeso que a gente tem,
pelos riscos pelo desenvolvimento, pela amplitude que o diabetes tomou na população, né? Então, ela vem se modificando. Antes, na pirâmide, tinha na base dela alimentos integrais. Então, que agora no 5º Congresso de Alimentação foi apresentado por uma grande estudiosa nessa questão de ferramentas da nutrição, a Sônia Tucunduva. Ela nos apresentou essa pirâmide nova que embaixo, na base dela, tem os pães, né, as massas, a batata, a mandioca, como já tinha antes, e também o pão integral, a aveia, a quinoa, o arroz integral, a farinha. E o milho, que é uma grande pegadinha, as pessoas acreditam que é uma verdura, um legume, e ele é uma rica fonte de carboidrato, então ele fica na base da pirâmide, né? O recomendado, essa pirâmide ela é baseada numa dieta de 2.000 calorias por dia, então, sendo que o carboidrato, ele, quando é absorvido, ele forma, cada 1 grama de carboidrato forma 4 calorias, geram 4 calorias. A proteína também, cada 1 grama de proteína gera 4 calorias. E o lipídio, a gordura, forma 9 calorias. Então, baseado nisso, a pirâmide alimentar mostra um equilíbrio que deve ter na dieta, né, mostrando desde os carboidratos até a proteína e até o lipídio, nas devidas proporções. Porque o carboidrato, ele é fonte de energia para o nosso corpo. Então, a gente gasta energia até dormindo, né? Então, assim, na correria que a gente vive hoje em dia, o carboidrato é fundamental. Então, muita gente faz uma alimentação restrita em carboidrato, e isso é um grande perigo. Tem muitos médicos, muitos nutricionistas, inclusive, que sugerem que a pessoa que ficou diabética não consuma nenhum tipo de carboidrato, mas isso é um grande risco, porque a gente está o tempo inteiro gerando gasto de energia. Então, e essa energia, o nosso corpo retira o carboidrato. Também da proteína, também do lipídio, mas com mais dificuldade, com um tempo muito maior e que não é recomendado. Então, gera um estresse metabólico, começa a produzir outras substâncias que não são benéficas para a saúde, né? Então, o recomendado, segundo a pirâmide alimentar, é que a gente consuma 6 porções de carboidrato por dia, né? O tamanho dessas porções vai depender da necessidade de cada indivíduo. Então, assim, é difícil dizer que uma porção é uma fatia de pão integral, né? Porque depende da sua necessidade, isso é muito individual, muito particular. Mas, em geral, uma porção, por exemplo, de fruta é o tamanho da mão. A gente fecha a mão, né, com os dedos encostados na palma da mão. Esse é o tamanho de a média de frutas e verduras. Então, o carboidrato é um pouquinho complicado, porque tem a fatia de pão, o milho, como é que eu vou contabilizar e tal. Mas isso mais para frente a gente vai dar mais dicas de como fazer essa contabilidade. Depois, então, a gente tem as verduras e os legumes, né, que estão logo após os carboidratos na pirâmide, que é recomendado o consumo de 3 porções por dia. E nessa pirâmide nova foram inclusas as folhas verdes escuras, porque hoje se sabe que elas trazem bastante benefício para a saúde. As frutas incluíram os sucos e as saladas de fruta, que também são ricos em vitaminas, em minerais. Logo em cima temos as carnes, os ovos, o feijão e as oleaginosas, o leite, o queijo, o iogurte.
são as proteínas, né? Que a gente precisa para a formação muscular e sistema imunológico e tudo mais. Então, também são bem importantes para o nosso organismo e devem manter um equilíbrio. Como a proteína em excesso força os nossos rins, podendo prejudicar todo o sistema renal e ter uma complicação bem séria quanto ao exagero das proteínas. E depois, na ponta da pirâmide, temos o mais gostoso, os açúcares, os doces, as gorduras. Então, que está bem na pontinha, que deve ser evitado. O consumo deve ser bem regulado, porque pode trazer bastante malefícios para a nossa saúde. Lembrando que essa pirâmide, ela foi atualizada para uma população geral, que também é usada para o diabético. Então, o diabético não tem uma pirâmide específica, o que nos leva a pensar que o diabético, sim, pode ter uma alimentação normal, porém em quantidades adequadas, né? Então, nenhum diabético vai chegar numa festinha de aniversário e comer o bolo inteiro. Uma fatinha tá bom, controlando, medindo a glicemia, né? Fazendo a contagenzinha de carboidrato, que depois, mais para frente, a gente vai passar para vocês como que funciona, que também é uma ótima ferramenta da nutrição a benefício dos diabéticos. Então, apresentada a pirâmide, ali embaixo tem uma observaçãozinha de que naturalmente presente ou adicionado temos o açúcar ou o adoçante, né? Então, o açúcar é uma coisa que está presente tanto no leite, que é conhecido como lactose, as frutas, a frutose, quanto nos carboidratos, né? Tem a sacarose, o amido, enfim. Então, e lá embaixo tem, faça 6 refeições no dia. O café da manhã, o almoço e o jantar, com lanches intermediários. E pratique atividade física no mínimo 30 minutos diários. Então, assim, essa é uma recomendação também geral, que para os diabéticos traz um benefício imenso, né? Quando a gente consegue praticar um exercício físico regular, né? A gente consegue observar muito bem o controle glicêmico e fazendo quanto mais refeições ao dia você fizer, mais equilíbrio você traz para sua glicemia, né? Então, explicando mais um pouquinho sobre a pirâmide alimentar, ela é formada nos principais 4 grupos, que são fundamentais para a saúde, para o equilíbrio do nosso organismo. Na base dela, a gente tem o grupo dos energéticos, que são as fontes de carboidrato. Então, a gente encontra o arroz, o pão, a massa, a batata, a mandioca, o arroz integral, o pão francês integral, a farinha integral, o biscoito integral, aveia, quinoa e cereal matinal. Então, por que são conhecidos como grupos de energéticos? Porque eles garantem a nossa energia para manter as nossas atividades diárias. Então, o nosso organismo pega desses alimentos o açúcar que precisa para transformar em energia. Então, eu costumo comparar a gente como um carro, né? O carro só funciona se tiver gasolina, né? Ou álcool, hoje tem o flex, mas, né? Em geral, o carro só funciona quando combustível. O nosso combustível principal é o carboidrato. Então, por isso ele está na base da pirâmide, certo? Depois temos o grupo dos reguladores, que são as frutas, os sucos, as saladas de frutas, as verduras, os legumes, as folhas verdes escuras, talos e folhas. Eles regulam o nosso sistema imunológico, a nossa pressão, o nosso sistema circulatório, enfim, toda a parte reguladora do nosso corpo para mantê-lo funcionando bem são retirados dessas fontes, tá? Então, também com muita importância na nossa saúde. O grupo dos
construtores, a gente encontra o leite, o queijo e o iogurte, os peixes, a carne vermelha, o frango e os ovos, o feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico e as oleaginosas, como castanha do Pará, castanha do caju, nozes. São alimentos construtores porque são eles, então, a nossa pele se renova diariamente, constantemente, os nossos músculos também, né? Os nossos sistemas todos se renovam, todos os nossos órgãos. Então, são esses alimentos que dão a fonte para o nosso corpo se renovar a cada dia. Então, também são muito importantes para a nossa saúde. E o grupo dos energéticos extras, que são as gorduras e os açúcares, eles são muito importantes também, porque a gente tem os óleos, mantém lubrificado o nosso intestino, né? A gordura é importante para manter um equilíbrio. A gente sabe que tem colesterol bom e ruim, que ambos é importante mantê-los sob controle, né? E o açúcar também, o doce é saudável, libera hormônios que nos trazem a sensação de prazer. Então, ninguém merece ficar sem, né? Mas é com moderação, com equilíbrio, com sabedoria, tá? Uma vez que se aprende equilíbrio, a manter essa pirâmide, a obedecer essa pirâmide, é muito satisfatório. O resultado da nossa saúde é muito positivo. Então, e na base da pirâmide, que eu costumo dizer que a pirâmide está envolvida totalmente por esse fator, a gente tem a água, que deve ser consumida no decorrer do dia entre 6 a 8 copos. Isso é uma recomendação geral, né? Cada um tem a sua necessidade, mas assim, a água é insubstituível, fundamental, principalmente para o diabético, que hoje tem estudos que dizem que até ele auxilia no controle da glicemia. Então, assim, ele evita a hiperglicemia, né? E você pega um fio de cabelo, um seco, detonado por química ou por outros meios, enfim. E você pega um fio de cabelo bonitinho, saudável. Se você vai saber nitidamente, né, que aquele cabelo é hidratado e o que não é. Então, assim, as pessoas também, a gente não adianta passar hidratante no pé, né, não adianta passar cremes e cremes no rosto. A hidratação tem que ser de dentro para fora. O creme vai ajudar, vai, mas somado com a água, com o consumo de água adequado no decorrer do dia, o resultado vai ser muito melhor. A nossa saúde agradece, ele previne muitas complicações do diabetes, principalmente a nível circulatório, né? A circulação, a gente tem os vasinhos bem pequenininhos, que quando a gente está com a glicemia alta, o sangue fica mais grosso, né? Que a gente costuma dizer. Então, o sangue grosso, ele chega nesses vasinhos pequenininhos e ele não tem um fluxo legal. Então, se a gente tomar água, vai diminuir esse processo. Ele vai conseguir mais facilmente circular nesses pequenos vasos. Então, evitando assim as complicações a nível periférico, né? A alimentação saudável e variada ajuda a ter um sucesso no tratamento e mais qualidade de vida. Então, é preciso a gente aprender a se alimentar diferenciada, sem restringir, sem controlar demais, né? A gente tem que aprender novos hábitos e modificar, melhorar e de forma equilibrada, né? Sem o exagero, tudo que é demais prejudica, né? E de menos. Então, na nutrição a gente diz que os obesos, na verdade, eles são desnutridos, porque a desnutrição é a falta de alguns nutrientes, né? E a obesidade, ela tem às vezes muita gordura e é pobre em vitaminas e minerais. Então, assim,
ele possivelmente seja um desnutrido, mesmo sendo obeso. E assim como tem os magros, né, que você olha, nossa, como é magrinho, tem uma alimentação saudável. Ele se enche de porcaria o dia inteiro e mantém aquele corpinho por, sei lá, um milagre divino. Mas assim, uma hora a saúde dele vai apertar e ele vai ter que mudar os hábitos melhor. Então, a alimentação saudável e balanceada é para todos, né? Principalmente para o diabético que tem a alimentação como uma forma de tratamento. Então, quanto mais equilibrada for a alimentação, mais equilibrada será a sua glicemia. O diabético, agora eu vou falar um pouquinho sobre o fracionamento das refeições. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é importante, é um meio da gente se manter em equilíbrio também na alimentação. Tanto o diabético tipo 1 quanto o tipo 2, ele utiliza medicamentos, né? E esses medicamentos têm a função de diminuir a glicemia ou aumentar a sensibilidade à insulina, enfim. O objetivo é manter a glicemia mais baixa, né? Então, usando esses medicamentos, baixando a glicemia, a gente vai ter que se alimentar, porque os remédios, eles todos têm um tempo de ação, que pode ser de 15 minutos depois que você tomou a medicação, ou até 24 horas. Então, nesse tempo, se você restringir muito sua alimentação, ou comer muito pouco, ou muito espaçado, nesse intervalo que você não pode ter uma hipoglicemia muito séria. E a hipoglicemia gera complicações bastante graves e imediatas, né? Pode levar ao coma, pode levar até a morte, porque é aquela história do carro sem a gasolina, né? A hipoglicemia é a queda do açúcar no sangue. E acontece de uma forma muito rápida que às vezes a gente nem tem o sintoma. Então, quando percebe, já está muito mal e às vezes não tem nem o que fazer mais, porque a pessoa já entrou em coma, o cérebro já foi dando açúcar, né? Porque o cérebro ele precisa do açúcar para manter suas atividades. Então, sem esse açúcar, o cérebro para, né? Então, trazendo complicações bem sérias. E quanto mais vezes você se alimentar por dia, menos fome você vai sentir e menos pico de glicemia você vai fazer. Então, assim, manda uma alimentação. Digo, né, a gente não recomenda a refeição como no almoço, né? São as refeições principais, é café da manhã, almoço e jantar. E os lanches, que é para você não ficar com muita fome e não atacar aquele prato, né, enorme e exagerar e aí descompensar a sua glicemia, porque você ficou muito tempo sem comer, aí a glicemia está lá embaixo, você detona um pratão e daí a sua glicemia vai lá nas alturas e daí as complicações são bem sérias, né? Então, quanto mais manter sem fome, olha só um prato. A gente às vezes comete esse exagero, né? A batata frita ali por cima, que não a pessoa tenta resistir, mas não conseguiu. Então a gente tem aqui a batata frita, a carne frita, a farofa, o arroz, é bastante carboidrato. Então, a fritura, né, que traz uma complicação, um risco para a saúde também bastante grande. Então, e quando você está com fome, a tendência de você fazer esse prato maior é muito maior. Então, se você não está com tanto apetite, com tanta fome, você se manteve em equilíbrio com o seu organismo no decorrer do dia, chega no almoço, chega no jantar, você vai conseguir fazer um prato menor, vai se satisfazer melhor,
né? E não vai cometer tanto esse exagero e descontrolar tanto a sua glicemia. A mesma coisa a gente recomenda para as pessoas quando forem fazer compras, não irem ao supermercado com fome, porque a tendência da gente é comprar sempre a mais do que a gente realmente precisa quando está com fome. A mesma coisa na hora de montar o prato. Né? Então, isso é recomendação é geral, também não é lá muito específica para o diabético, mas é muito importante, né? Então, se você tem a rotina corrida, a gente sabe que hoje o dia a dia passa muito voando, são milhões de tarefas para a mesma pessoa, né? A gente sabe que é difícil às vezes ter aquele tempinho para parar e fazer um lanche, mesmo que seja tomar um suco. Mas a gente pode juntos analisar uma forma de de acompanhar a sua rotina de uma forma mais saudável, com opções rápidas e saudáveis para você conseguir se alimentar pelo menos de 3 em 3 horas, né? Ou fazer um intervalo. Então, o importante é manter a sua alimentação regrada, num horário próximo todos os dias, para que o seu organismo também não tenha uma regra, né? Tenha um horário de comer, um horário de sentir fome, de se alimentar, de se nutrir. O final de semana, que acorde mais tarde, tudo bem, né? Mas seguir uma rotina, um plano de horários para alimentação é muito importante. E esses lanchinhos ajudam bastante a gente a controlar. Pode ser difícil no começo, né? Às vezes a gente não sente fome ou não para prestar atenção, estamos com fome, mas pode ser difícil no começo, mas depois isso se torna um hábito e você pode comparar o antes e o depois, o quanto a sua saúde melhorou, o quanto a sua pele está mais bonita, o seu cabelo está mais saudável e a sua glicemia está mais equilibrada. Então, uma situação de risco é porque assim, pouco alimento, o nosso corpo, o nosso organismo lá na formação dos nossos ancestrais, né, na época da caverna e tudo mais, o nosso organismo foi criado para sobreviver em situações de emergência. Então, o que que acontece? Se você fica muito tempo sem comer, o seu organismo faz a leitura imediata de que você está numa situação de emergência. E o que que ele vai fazer? Vai poupar energia e liberar hormônios, que esses hormônios facilitam o acúmulo de gordura e descontrola a glicemia. Então, o que que acontece? Ele vai tirar a gordura que está no fígado, do músculo, e vai poupar a energia da gordura, porque já é difícil a gente emagrecer, né? Então, imagina se você fica muito tempo sem comer, o seu corpo poupa gordura, porque a gordura é a fonte de proteção dele. Então, enquanto ele tem gordura, você pode estar em uma situação de emergência que a gordura vai estar ali, vai estar mantida. Agora, os seus músculos, o seu sistema imunológico, né, o açúcar do fígado vai ser todo consumido. E isso gera corpos cetônicos, que são tóxicos para o nosso cérebro e desequilibra totalmente o nosso organismo. Então, muito tempo sem comer é um risco muito grande para a nossa saúde. Tá? Isso, infelizmente, a gente não tem como mudar, porque há anos, décadas, milhares de anos assim. Então, a nossa formação genética é essa e não muda. Então, dietas muito restritivas, né? Aquelas dietas de moda, dieta da lua, dieta do sei lá o quê, elas restringem muito a pessoa ao alimento e quando elas não vão aguentar aquela dieta por muito tempo. Né? Então, quando elas voltam a se alimentar normalmente, o corpo delas retém toda a gordura daquele alimento retido mais facilmente, porque ele vai ler como se você fosse se novamente ter uma situação de risco, uma situação de emergência na qual você não vai ter alimento para consumir. Então, seu corpo vai armazenar em gordura. Daí a pessoa volta naquela história de sanfona, né? Ela emagrece quando faz a dieta e não aguenta por muito tempo a dieta, porque é restritiva, e daí ela volta a comer normalmente, com mais fome, e o corpo dela começa a acumular ainda mais gordura. Então, além de ela voltar aquele peso,
ela ainda engorda mais ainda. Então, aqui tem uma tirinha da internet que eu achei muito legal, para ver se vocês entenderam a pirâmide alimentar. Ele mostra um senhorzinho lá com o pratão, né? Falando, que delícia e tal. Aí o amigo só olhando e falou, mas por que você está me olhando assim? Aí ele responde, eu acho que você não entendeu errado o conceito de pirâmide alimentar. Porque, né, falaram para ele para obedecer à pirâmide, ele foi lá e montou o pratão em formato de pirâmide. Eu achei muito legal, muito criativo e estou compartilhando com vocês. Não é por aí, né? A pirâmide serve como um guia para a gente saber o que deve ser consumido mais e o que deve ser consumido menos, de forma equilibrada, certo? Então, pessoal, falar um pouquinho do meu estudo, do meu trabalho para minha formação de educadora em diabetes, em conjunto aqui com a farmácia Doce Dia, já aproveitando para agradecer a Bianca pela ajuda, pela oportunidade. Esse projeto que eu faço em parceria com a farmácia tem o objetivo de transmitir mais conhecimento sobre alimentação para os diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, deixando-os mais seguros e conscientes das suas escolhas alimentares. É o objetivo de passar conhecimento, né, que eu tenho sobre nutrição e também como educadora em diabetes, de transmitir meu conhecimento, transmitir minhas experiências, né, compartilhar com vocês e estar desenvolvendo juntos uma maior qualidade de vida aí com diabetes. Espero com esse trabalho que vai ser realizado nos próximos webinários. São 3 webinários no total, só para desenvolver esse trabalho. Futuramente a gente pode estar desenvolvendo outros junto, para tirar mais um pouquinho as dúvidas de vocês sobre alimentação. Mas esse trabalho vai acontecer em 3 webinários, que espera-se com ele que ocorra uma melhora nos hábitos alimentares, né, dos diabéticos, ajudando dessa forma a manter uma melhor qualidade de vida e viver de forma mais harmoniosa e feliz com seus controles glicêmicos, tá? Então, o objetivo é sempre a qualidade de vida de nós, meros diabéticos. E diabéticos docinhos, né? Tão bom a parte de docinhos. Então, uma frasezinha que diz, eu gostei muito, que é: motivação é o que você precisa para começar, e hábito é o que você precisa para continuar. Então, a motivação, que a nossa motivação seja o nosso controle glicêmico, né? E que o nosso hábito, em decorrer desse objetivo de controlar a glicemia, que a gente possa mudar os nossos hábitos e daí continuar com uma vida muito mais saudável e feliz e doce. Tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E vamos ver se a gente tem dúvidas. Vamos ver aqui. Leone, você pode abrir o chat para a gente? Então. A gente recebeu umas por e-mail agora à tarde, de pessoas que perguntaram se poderiam ter acesso ao webinário fora do horário, porque elas não poderiam estar presentes na sala hoje. Então, elas mandaram as questões por e-mail. Tem a Maria Eduarda de Marques, de 19 anos, que diz: meu médico falou que por ser diabética, eu não posso comer nenhum alimento rico em carboidrato. Mas como seguir a pirâmide se eu não posso comer esse tipo de alimento? Então, a gente viu que a base da pirâmide é o carboidrato, né?
Então, eu falei da importância dele, porque ele é o que nos traz energia para o nosso dia a dia. E, na verdade, assim, o que se deve evitar, na verdade, é o exagero do carboidrato, né? Se a pessoa conseguir comer, você, Maria Eduarda, conseguir comer um macarrão integral, né? Porque a fibra tem a importância de fazer com que o carboidrato entre mais lentamente na corrente sanguínea. Então, não dá aquele pico na glicemia, né? Então, assim, se for um macarrão integral, um alimento integral, vai ser menos prejudicial para a sua saúde, né? Mas também você pode comer aquele pão francês, que não é o integral, ou você pode comer uma bolacha, que não é integral, até doce, só que em equilíbrio, em quantidade que não vá prejudicar a sua glicemia, tá? A gente sabe, se você olhar os rótulos dos produtos diet, eles têm carboidrato, né? O alimento tem carboidrato, as frutas, o suco é riquíssimo em carboidrato. Então, tudo que a gente consome é fonte de carboidrato. Então, se você deixar de consumir o carboidrato, você está deixando a sua vida de lado, porque é um alimento fonte de energia. Sem ele, a gente desequilibra todo o nosso corpo, o nosso organismo. Ok? Então, passando para a próxima. Adelaide de Souza, 59 anos. Tenho diabetes tipo 2. Também preciso fazer 6 refeições por dia, como eu já vi que é recomendado? Então, Adelaide, sim. Na verdade, as pessoas com mais idade sentem menos fome, né? E respeita o seu corpo, mas o recomendado é de fazer pequenas refeições no decorrer do dia. Mesmo para diabético tipo 1, tipo 2, gestacional ou não diabético, tá? Então, quanto mais você fizer pequenas refeições no decorrer do dia, mais qualidade você vai ter na sua glicemia, mais qualidade de vida você vai ter. Bom, vou terminar dos e-mails primeiro, depois a gente vê da sala. Cláudio Rangel, 34 anos. Não consigo tomar água, não gosto. Apenas outras bebidas, como sucos, chás e refrigerantes. Tem problema? Como posso aprender a tomar água? Muito interessante a sua pergunta, Cláudio. Tem muita gente que sente enjoo, né, quando toma água. Isso é bem característico de pessoa que não foi educada, né? Quando novinha, não foi implantado o costume de tomar água. Então, assim, a água é insubstituível, tá? Tem problema sim você não tomar água, porque os sucos, os chás, os refrigerantes são ricos em açúcar e são bastante prejudiciais, né? Mais ainda o refrigerante. O chá, se ele for natural, não tem problema. Se ele for de infusão ali, que você faz, deixa na geladeira ou toma morno depois do almoço, não tem problema. Agora, o suco, ele é concentrado, ele tira... Ao invés do suco, seria melhor você comer a fruta, porque a fruta ainda tem as fibras, né, que você consome. Agora, o suco é liberado apenas o carboidrato, é apenas o açúcar. Então, ele dá um pico bem alto da glicemia, tá? E não é recomendado. E como que pode aprender a tomar água? Começar aos pouquinhos. Então, bota um despertador no celular, bota um lembrete na mesa do trabalho, enfim, ache alguma forma que fique bom para que você lembre a cada 1 hora tomar meio copinho de água, a cada 2 horas tomar um copo de água, ou enfim, como for melhor. Deixa um copinho do lado né, do seu lado, uma garrafinha, e vai controlando, toma aos pouquinhos um golinho, outro golinho, e daí vai acostumando, porque isso é muito hábito, tá? Então a gente forma o nosso hábito. Nós seres humanos temos uma facilidade muito grande de nos adaptar. Então, o consumo de água é muito importante e a gente se adapta sim.
Então, é possível aprender a tomar água e é muito importante esse hábito, tá? Vai ajudar no controle da glicemia, vai ajudar a prevenir as complicações, né? E fora sistema nervoso, sistema circulatório, tudo no nosso corpo, pulmão, dor de cabeça, tudo pode ser controlado, prevenido e tratado com bastante água. O consumo de água é fundamental, tá? A água é vida, é tudo. Então, nosso corpo é formado de células, as células são hidratadas com água. Então, sem a água, não funciona. Então, vamos para a próxima. Bruna Miller, 27 anos. Qual a quantidade de fibras que é recomendado por dia? Então, Bruna, assim, a quantidade de fibra em geral são 25 gramas de fibra por dia. O diabético, saiu um estudo da Associação Americana de Diabéticos, lançou um artigo que diz que entre 25 gramas de carboidrato e 50 de fibra, perdão, entre 25 e 50 gramas de fibra por dia é a recomendação para os diabéticos, tá? Então, por quê? Porque quanto mais fibra o diabético consumir, mais devagar, mais lentamente o carboidrato vai entrar na corrente sanguínea e vai evitar aquele pico da glicemia. Então, o recomendado de fibras é entre 25 e 50 gramas de fibras atualmente, diariamente. Então, só para ter uma noção, meia xícara de chá de granola geralmente tem 4 gramas de fibra. Tá? Então, mais um pãozinho integral, uma massa integral, um pão francês, atinge facilmente a recomendação. Porém, a fibra não age sozinha, é preciso a água, porque senão ela pode prender o intestino e, além de não ajudar, ainda pode complicar, ok? Então, fibra, quanto mais melhor, em conjunto com a água, tá joia? Laís Gonçalves Vieira. Vai melhorar com certeza, muito obrigado. Mas tem algum tipo de alimento específico para criança da minha idade? Tem 11 anos. Laís, não tem nada específico. Você deve manter uma alimentação saudável, né? Em equilíbrio. Pode, não sei o que você gosta, mas assim, geralmente os diabéticos param de comer cenoura, beterraba, inclusive, né? Porque dizem que são fontes de carboidrato. Mas hoje sabe das propriedades desses alimentos. Então, tudo você pode comer, não tem nada que você precise tirar da sua alimentação, tá? É manter o equilíbrio. As crianças têm que ter uma alimentação bem balanceada para o seu crescimento, né? Agora você vai entrar numa fase de pré-adolescência ali, vai crescer, vai desenvolver, muitas coisas no seu corpo estão mudando, então é muito importante a alimentação bem equilibrada, tá? Com os carboidratos, né, os pães, as carnes, o feijão, a soja, as fibras, tá? E o leite é uma alimentação adequada, não tem nada muito específico não, tá? Isilda, opções rápidas para o jantar. Será passado alguma dica? Então, hoje a gente está focando na pirâmide alimentar, né? Numa alimentação equilibrada, saudável, adequada. Num outro momento, talvez até no clube do diabético, a gente consiga passar algumas receitas, assim, algumas dicas mais específicas quanto a isso. Mas a princípio, hoje a gente vai ficar nessas informações mesmo de pirâmide alimentar, do equilíbrio da alimentação e do fracionamento das refeições, tá ok? Mas muito obrigada pela sua pergunta. Sempre que tiver oportunidade, a gente vai estar respondendo, ok?
Leone, eu adoro polenta. Posso dar preferência para polenta ao invés do pão, massa branca? Ou não faz muita diferença? Você pode preferir a polenta. O que se deve considerar é não o excesso, né? Então, assim, um dia polenta, outro dia massa, outro dia o pão, não tem problema, não vai fazer diferença, tá? O importante é você comer o que você gosta, né? Obedecer ao equilíbrio ali da alimentação, né? Não fazer o prato só amarelo, só com polenta, ter ali a salada, ter a carne, tá? Uma fibra de preferência. Pode jogar uma colherzinha de aveia triturada, de linhaça triturada na salada, já vai dar uma equilibrada nesse carboidrato da polenta, tá? Mas não tem nada. Pode fazer a substituição tranquilo, Leone. Elígenes. Eu gosto muito de pão branco com whey protein. Existe algum problema nesse tipo de pão? Não, o pão branco você pode consumir ele tranquilamente, tá? O que a gente frisa mesmo é que dê preferência para alimentos integrais, né? Para que esse carboidrato não entre tão rapidamente na corrente sanguínea, elevando assim tão rápido a sua glicemia e que dê tempo da insulina, do medicamento agir, tá? Mas do pão branco você pode consumir sem exageros, né? Um pãozinho branco por dia não vai morrer, né? Então não tem problema. O whey protein você está sendo. Você foi recomendado, está sendo acompanhada por um nutricionista, por alguém que te indicou, ou você está tomando por conta. Isso que é importante ver, porque o whey protein ele é bem forte, né? Ele pode, se não tem um acompanhamento, ele pode ter consequências sérias também para o seu organismo. Tá? Não tanto no sentido de glicemia em si especificamente, mas no controle orgânico mesmo, em geral, tá? Tem que ver se você está sendo bem acompanhada aí nesse sentido. Mas o pão branco não teria problema, tá? A não ser que seja assim, que o teu organismo dê um pico muito alto quando você consome o pão branco. Se é um alimento que você observa que agride muito a sua glicemia, daí deve ser evitado. Não somente o pão branco, como qualquer outra coisa. Às vezes o chuchu leva a minha glicemia lá em cima. Então, assim, é muito de organismo, né? Se o pão branco que você consome para você aumenta muito a glicemia, daí eu não recomendo. Ah, certo. O pão já vem com whey. Então, ok, eu não conheço esse pão. Mas assim, você observe sua glicemia, veja se ele influencia a ponto de você, se ele influenciar na sua glicemia, a ponto de você observar assim uma elevação muito grande, né, uma variação muito grande dessa glicemia, você tem que tomar um cuidado, tá? De repente, consumir esse pão depois de um treino, depois de uma academia, depois de um exercício físico mais forte, que daí a sua glicemia dá uma baixadinha e daí você consome ele tranquilo, se você gosta e prefere esse pão, tá? Mas é isso aí. Eusébia da Silva Rodrigues. Tomo café da manhã e vou para a ginástica, mas às vezes a minha glicose cai e começo a suar. O que devo fazer? Então, Eusébia, eu acho que eu te recomendo fazer o seguinte: é, possivelmente a sua glicemia pela manhã seja baixa. Então, tem que ver o medicamento que você está usando, o horário que você toma esse medicamento, né? Se ele age junto com a sua atividade física, pode estar sobrecarregando aí, dando uma hipoglicemia por causa do medicamento em conjunto com a atividade física. Esses horários não devem bater, tá? Porque no pico de ação do medicamento, a glicemia já baixa, né? E aí você está praticando uma atividade física, isso pode trazer um risco bem grande para a sua saúde. Então, analisar, ver se é o medicamento, se você troca
ou a dose ou o horário do medicamento, ou se você tem a possibilidade de fazer ginástica em um outro horário do dia, onde esteja mais equilibrado a sua glicemia, tá? De repente, não sei, varia também o tempo que você faz a ginástica, né? Porque se você fica muito tempo, 2 horas é um tempo bem grande para ginástica. Então, de repente, se você está cometendo um exagerozinho aí nessa ginástica. Mas acredito que seja uma combinação aí dos medicamentos e o horário dessa ginástica. Então tem que ver, ou se você não puder mudar o horário da atividade física, ver com o seu médico uma forma de você conseguir controlar isso, tá? O que não pode manter assim com essa hipoglicemia enquanto faz atividade, tá? Não deixe de fazer atividade física porque você tem hipo. A atividade física é muito importante e não deve parar, certo? Deve conciliar com o tratamento. Então, vê um outro horário de malhar ou abaixa um pouco a medicação, toma num horário, ok? Guilherme Rocha. Um jantar tem de ser como um almoço ou pode ser um lanche, por exemplo? Pode ser um lanche. Se você Tem gente que prefere jantar do que almoçar. Tem gente que prefere, né, comer um lanche no almoço do que o arroz, o feijão, etc. Então, assim, vai do seu organismo. Se você preferir o lanche, não tem problema nenhum. Eu mesma tenho esse costume. Raramente eu janto, né? Eu faço um lanche, depois como uma fruta e vou dormir, certo? Então, não tem problema nenhum. O que tem que ver é a sua glicemia como que fica, se ela aumenta ou abaixa com esses lanches, ou se para você não tem problema, se você já conseguiu lidar bem com isso, não tem problema nenhum. Só cuidar porque à noite a gente costuma ter hipoglicemias, né? Então, se esse lanche tem que ser suficiente para a medicação que você está usando, tá? Para a atividade física que você faz, enfim. Evitar a hipoglicemia. O objetivo é esse, né? Manter a glicemia controlada, estável. Se você mantém ela assim com um lanche ou com uma janta, é o seu hábito e isso deve ser mantido e respeitado. Tá joia? E é isso. Isilda, muito obrigado. Vamos dar as dicas assim que possível, tá joia? E, gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Adorei a companhia, adorei participar desse... Opa! Eusébia da Silva Rodrigues. Uso o Glifage XR, um comprimido pela manhã e meio à noite. E faço 1 hora de ginástica, das 9 às 10 da manhã. E mesmo assim ela cai. Então, o Glifage ele é bem potente, ele diminui bem a resistência à insulina. Então, se você não tem a possibilidade de trocar esse horário você deve informar o seu médico sobre isso, tá? O quanto antes. Se você puder, tiver o telefone dele, ligar, entrar em contato, mandar um e-mail, tá? Entre em contato com ele e fala, doutor, eu tô tendo hipoglicemia quando eu faço atividade física, só posso fazer pela manhã, como é que eu posso fazer com o meu medicamento? Tá? Deve ser em contato com o médico para ele ver essa dosagem, de repente, do remédio ou o horário que você toma. Masloa de Paula, por e-mail. Sente câimbras na panturrilha. Ah, tá. Foi pergunta do chat. Masloa da Paula, câimbras nas panturrilhas. Falou de câimbras fortes nas 2 pernas, a ponto de não poder colocar os pés no chão. Não é sempre o que fazer. Tem que ver a sua glicemia, como que fica antes dessas câimbras e durante elas. A cãibra, na situação fisiológica, tá, do nosso funcionamento da cãibra, ela é um descontrole entre o cálcio,
potássio e o fósforo, tá? Então, pode ser que a sua alimentação esteja pobre em potássio. Então, um alimento bem conhecido que é fonte de potássio bem boa é a banana, tá? Mas que vê o porquê dessas câimbras. Se está faltando oxigenação ali, se é alguma atividade física que está sobrecarregando aquela musculatura, se a sua glicemia está subindo num determinado horário e daí podendo causar essas câimbras, tá joia? Tem que ver a causa, porque a cãibra é bem incômoda e pode ser ter fundos tanto de alimentação quanto de glicemia descompensada. O organismo tem facilidade em eliminar o potássio pela urina. Então tem que ver o que está acontecendo aí, investigar. Diz para o médico, às vezes você está tomando muita bebida isotônica, né? Aquelas Gatorades, sem necessidade, porque você gosta, e daí pode estar sobrecarregando o seu corpo também com isso, tá? Tem que ver como que acontece essa rotina, essa cãibra. Com que frequência? Você desconfia de alguma causa ou o que você pode fazer é sentar, respirar fundo e levar esse oxigênio para a panturrilha, sabe? Mentaliza que ele está indo todo para a panturrilha, porque o oxigênio gera falta esse descontrole também do potássio. Então, entrando o oxigênio ali, ele já dá uma neutralizada. Então, respira bastante, bem fundo, tá? Que deve pelo menos controlar um pouquinho. E vai analisar, investiga bastante essa causa aí dessas câimbras. Link para pesquisa. Então, gente, para o meu trabalho ali de educadora em diabetes, eu preciso saber o que vocês aprenderam com esse webinário, se vocês já conheciam a pirâmide, se usam, se pretendem agora mudar um pouquinho a alimentação, procurar novos hábitos alimentares, né? Melhorar esse hábito. E para isso eu elaborei um questionáriozinho que você acessa aqui no link que o Leone colocou. E é muito importante que vocês respondam para a gente comparar a cada webinário, o que vocês estão aprendendo, se vocês estão gostando. E não basta aprender, tem que mudar o hábito. Enquanto não muda, não aprendeu, tá joia? Então, daí a gente vai ver outra forma de que vocês se motivem a mudar os hábitos, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês se motivem a ter uma glicemia melhor, mais controlada, uma vida mais saudável. E novos hábitos é sempre bom, principalmente quando leva a nossa saúde a um nível melhor, não é? Então, é isso. Que bom, estão gostando bastante. Então, muito obrigada, que bom. Fico muito feliz de ter vocês aqui na nossa sala, de vocês terem gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas. São muito importantes. Se quiserem, podem estar mandando as perguntas por e-mail, tá? Da farmácia, que a gente responde assim que possível. E estamos aí. Agora, vou ficar um bom tempo aqui na farmácia às segundas e sextas-feiras, tá? Vou passar pelo menos meio período aqui. Então, vocês podem ligar, podem mandar e-mail perguntando quando que eu tô. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. É diabéticosaudável@gmail.com, que está aqui no chat. Tá ok, pessoal? Então é isso, uma ótima semana, tudo de bom, muita saúde, muitos doces nessa vida, tá? Um beijo, muito obrigado e até o próximo webinar. A gente vai estar agendando nos próximos e-mails, ok? Bianca vai dar mais um beijo. Tchau, tchau, até a próxima. Pessoal,
Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito legal o webinário hoje com a Fernanda. A gente espera que os conhecimentos dela possam ter ajudado muito vocês a se motivarem assim a ter melhores hábitos, né, uma vida melhor. E agora nos vemos no próximo webinário, então, que provavelmente será agora no dia 25 de setembro, né, que daí ela vai dar continuidade a esse trabalho dela. E então é isso aí, pessoal. A gente vai se comunicando através de e-mail, através do blog também. Aí a gente vai estar avisando vocês, então. Um grande abraço a todos e até o próximo webinário. Tudo de bom, um grande beijo. Vocês também fiquem com Deus. Tchau, tchau.